Falamos agora da Universidade de São Paulo, do Alcar Sudeste 2022, 7º Encontro Regional Sudeste de História da Mídia, reinventando as independências, conquistando novas democracias. Evento realizado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022. E agora temos o lançamento de livros e aos poucos vamos apresentando aí os autores e as ideias das suas obras. Vamos conversar agora com a Nara Lia Cabral Scabin, professora, que lança o livro Políticas de Identidade e Gênero no Jornalismo, Análise do Discurso de Jornais de Referência Brasileiros, 1978 a 2018, editora Insular. Professora Nara, como é que é essa obra? Fala um pouco pra gente, conta um pouco pro ouvinte o que diz respeito. Olá, gente. Esse livro que eu tô lançando aqui no Alcar Sudeste 2022 é resultado da minha tese de doutorado que eu desenvolvi na Escola de Comunicações e Artes da USP entre 2016 e 2020. Nesse livro, e portanto na minha tese, eu realizei uma análise discursiva de matérias jornalísticas, aí de jornais de referência, que são esses jornais do jornalismo tradicional, da grande imprensa, como a gente chama. Eu escolhi 3 jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. E eu fiz um levantamento de matérias publicadas nesse jornal, nesse período de 40 anos, ou aí 78 é o marco inicial, porque é o momento em que acaba a censura prévia à imprensa no Brasil. Então esse é um marco importante, justamente por ser um momento em que provavelmente os jornais poderiam falar com mais liberdade sobre questões políticas, sobre questões ligadas a gênero, que é aqui o foco da minha pesquisa, Então, cobri aí 40 anos, fiz um levantamento de matérias, inicialmente cheguei a um conjunto grande de textos, que na tese eu até comento um pouquinho, mais de 700 matérias. Para o livro eu fiz um recorte nesse material. Para o livro eu trabalho com um corpus de 60 matérias jornalísticas, entre reportagens propriamente ditas e alguns encartes especiais, São 54 reportagens e 6 encartes, cadernos especiais, todos eles relacionados a temáticas de gênero. Eu trabalhei com alguns eixos temáticos, para fazer o levantamento de matérias. Então, matérias, por exemplo, sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre políticas públicas, marcos relacionados à implantação de políticas públicas de gênero no Brasil. E a partir, então, desse conjunto de matérias, eu fiz uma análise discursiva. Eu trabalho com análise do discurso francesa na obra, principalmente a partir de um autor chamado Dominique Manguenot. E esse autor tem uma proposta bastante interessante para a gente analisar o jornalismo, discursos em geral. Ele, em especial, não analisa o jornalismo, ele trabalha com discursos religiosos, mas eu tentei fazer essa transposição, essa adaptação, de certa forma, da perspectiva desse autor, o Manguenot, para análise de textos jornalísticos, Então, ele propõe que quando a gente vai analisar um discurso, a gente precisa olhar diversos aspectos desse discurso simultaneamente. A gente não pode olhar apenas um aspecto ou outro, então a gente não pode olhar só o vocabulário ou só marcas de intertextualidade. A gente precisa fazer uma análise dos modos globais de construção desses discursos. E foi o que eu procurei fazer no caso dos discursos jornalísticos, dos enunciados jornalísticos, a partir de diferentes planos, do discurso. Então, ali enquadramentos temáticos, modos de coesão, intertextualidade, são alguns dos eixos com os quais eu trabalhei. E aí, eu consegui, no livro eu mostro melhor isso, mas eu consegui identificar ali, de alguma forma, o que me parecem diferentes fases nos modos pelos quais esses jornais de referência que eu estudei falam sobre questões de gênero. A gente vê esse debate se tornando, de 78 a 2018, cada vez mais frequente na cobertura da imprensa de referência. A gente vê esse debate sendo incorporado de forma mais orgânica, as matérias, as pautas, a cobertura. E, ao mesmo tempo, uma lógica que comporta uma certa contradição, a gente vê também um certo esvaziamento de um potencial mais radical das pautas
pautas feministas lá no final dos anos 70, né? Começo dos anos 80, até o período ali da Constituinte, né? Então, aquele potencial radical, mais radical que estava presente no início do período que eu estudei, vai se perdendo com o passar do tempo. A gente tem uma expansão desses debates, mas são debates cada vez mais voltados para questões de comportamento, para questões de empoderamento individual, né? Que acontece ali numa chave bem de um discurso neoliberal, uma diversidade insuficiente nas matérias, quer dizer, o foco é principalmente mulheres brancas, de classe média e as suas vivências. Então, há uma limitação, ao mesmo tempo em que há uma expansão. Então, eu tento trabalhar um pouquinho, né, também essa contradição. O livro tem um prefácio da professora Rosana Soares, que é professora aqui da ECA USP também, e convido, então, a todos a conhecerem a obra, para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante.